Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá, hoje a gente vai fundo numa história recuperada lá do século XIX, em Santa Catarina. É sobre a colônia militar Santa Teresa. A nossa fonte principal é um artigo do jornal Alfredo Wagner Online, falando sobre o lançamento do livro Sentinela Isolada, do historiador Adelson Brueggermann, um trabalho que nasceu da pesquisa de mestrado dele na UFSC, né? E a nossa missão aqui é desvendar como era a vida nessa colônia, que ficava onde hoje é Catuíra, ali em Alfredo Wagner, e qual foi a importância dela. O título do livro já é bem intrigante, Sentinela Isolada. Muito bom, né? Dá essa ideia de um posto avançado meio sozinho, vigiando ali os caminhos entre o litoral e o Planalto Catarinense. Vamos tentar entender isso melhor? Exato. E olha, para a gente entender Santa Teresa é fundamental não ver ela isolada. Ela fazia parte, na verdade, de uma estratégia bem maior do Império, sabe? Era uma peça num sistema nacional de colonização militar. Isso era comum na época para ocupar territórios, defender rotas, usando uma estrutura militar, claro. E o interessante aqui é que tinha uma função dupla. Não era só defesa, tipo, de fronteiras internas, muitas vezes contra indígenas, mas também tinha um controle fiscal bem forte. Taxar as mercadorias que passavam por ali. Ah, interessante esse ponto do controle fiscal. Mas era um volume grande de mercadorias a ponto de precisar de uma estrutura militar para isso? O artigo fala sobre esse trânsito? Sim. A pesquisa do Brueggermann mostra que, olha, nos picos de movimento, passavam por Santa Teresa umas 3.000 cabeças de gado por mês. Nossa! Vindo lá de Lages para o litoral. Isso gerava um imposto considerável, né? E, claro, movimentava o comércio local, regional. Era um ponto bem estratégico economicamente, sem dúvida. Entendi. Faz sentido. Mas, para além dessa parte estratégica e econômica, a composição das pessoas dessa colônia. Isso me chamou muita atenção. O que a pesquisa conta sobre quem morava lá, nessa sentinela? Aqui está um ponto nevrálgico, né? Onde a coisa fica complexa. O Brueggermann detalha isso muito bem. O governo imperial mandou para lá, por exemplo, soldados mutilados da Guerra do Paraguai. Nossa! Eles recebiam terras, tipo, como uma compensação, né? E junto com esses veteranos, assentaram famílias de criminosos. Era uma forma de cumprir pena alternativa, povoar a região. Que mistura! Imagina a dinâmica social. Heróis de guerra, muitos com sequelas físicas, psicológicas, convivendo lado a lado com famílias que vieram por causa de crimes. Todo mundo tentando sobreviver num lugar isolado, hostil. Tipo assim, quase um experimento social forçado, né? Nossa, é uma mistura bem explosiva mesmo, e isso aparecia no dia a dia. Tinha muito conflito. Ah, com certeza. Os documentos que ele achou mostram um cenário de tensão constante. Tinha o conflito externo, né, principalmente com os indígenas Xokleng, que resistiam à ocupação. Isso gerava ataques, muito medo, gente fugindo. Imagino. E internamente, a vida militar era dura, levava a deserções. E some a isso as brigas entre eles mesmos, sabe? Atritos entre os oficiais e os colonos, fossem soldados ou as famílias. Era um caldeirão de tensões sociais, étnicas e hierárquicas. A pesquisa pinta um retrato bem vivo e às vezes brutal dessa luta diária pela sobrevivência. É impressionante pensar na base documental disso tudo. O artigo fala em mais de 1.200 documentos que o Brueggermann transcreveu. Cartas, registros de imposto, processos, até denúncias. E no meio disso tudo surge uma figura quase de filme, o tal demônio de asas cortadas. Quem era ele? Pois essa é uma das descobertas mais fascinantes, eu acho. Demônio de asas cortadas. Era um pseudônimo. Era um soldado que escrevia, escondido, né, para jornais lá da capital, Desterro, que hoje é Florianópolis. E ele denunciava o quê? Abusos de poder, corrupção, coisas erradas que a administração da colônia fazia. Nossa, que coragem! Muita. Isso mostra não só que os problemas eram graves, mas que existia resistência, contestação ali dentro da própria estrutura militar.
mesmo com todo o risco que esse soldado corria, né? Uma voz crítica no meio daquele isolamento todo, daquela hierarquia. E pensando no resultado final, apesar de todas essas dificuldades, esses conflitos, essas mazelas sociais, como o autor chama, a colônia militar Santa Teresa, ela cumpriu o objetivo dela. Olha, a análise do Brueggemann sugere que sim. É um paradoxo, né? Apesar desse caos social todo lá dentro, a colônia foi sim fundamental para manter aquela rota entre o Planalto e o litoral aberta e, digamos, minimamente segura. A existência dela ajudou a fixar a população numa área que era disputada e foi decisiva para afirmar a soberania de Santa Catarina sobre aquele território. Isso impactou depois nas disputas de fronteira com o Paraná, ajudou a consolidar o oeste catarinense como parte do estado. Então a missão geopolítica ela cumpriu. Mas, claro, há um custo humano enorme. Então, o que a gente tira disso tudo? Que essa sentinela isolada, mesmo marcada por tanto sofrimento, violência, tensão, ela foi uma peça talvez dolorosa, mas chave na formação do que hoje é a região de Alfredo Wagner e até na definição do território catarinense. É um reencontro importante com essa história profunda, né? E às vezes bem dura. Exatamente. E isso deixa a gente pensando, né? Quando a gente olha para essa mistura de gente, veteranos de guerra, famílias de criminosos, oficiais, a tensão com os povos originários, as brigas internas, o que essa dinâmica tão complexa da colônia Santa Teresa revela sobre como o Brasil ocupava seu interior no século XIX? E talvez mais importante, quais foram os custos humanos reais dessas estratégias para controlar território e construir a nação? É uma reflexão que, de certa forma, ecoa até hoje. Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.